Olá a todos. Hoje estamos de volta para a nossa aula de encerramento, com o feedback de vocês durante esses 5 vídeos de capacitação que eu enviei para vocês, certo? Então hoje a gente vai estar encerrando a nossa capacitação, esse curso de aperfeiçoamento em didática no ensino de matemática na educação quilombola. Antes da gente fazer e levar um pouco para a parte dos comentários de vocês, eu só queria recapitular um pouco em relação ao que a gente falou durante esses pequenos vídeos que eu tenho enviado para vocês, só como uma forma de recapitular e chegar à finalização daquilo que objetivamos no início do curso, né? Então, objetivamos, os objetivos aqui que tivemos foi entender a importância do planejamento e da criação prévia de atividades para o estímulo da aprendizagem, desenvolver pensamentos construtores de conceitos base para o ensino de matemática efetivo e apresentar metodologias e didáticas inerentes de um educador para contextualização no processo de ensino e aprendizagem. E para concretizar esses objetivos, tivemos os seguintes conteúdos: planejamento para melhora no desenvolvimento do ensino, foi o primeiro vídeo. Metodologias ativas para o ensino de matemática, foi o segundo vídeo. A aprendizagem significativa foi o terceiro vídeo. LEM foi o quarto vídeo. Conceitos abstratos, questões exatas e materiais concretos, como relacionar, foi o quinto e último vídeo enviado para vocês. Eu espero que eles tenham sido de grande valia e de grande importância no processo de planejamento, de atividades, de metodologias, na sua construção como docente. Né? Esse foi o meu objetivo de quando eu fui convidado para poder estar ministrando esse curso para vocês, foi levar um pouco mais para vocês de um conhecimento que eu acredito que vocês até já tenham, e só precisa ser um pouco, às vezes, instigado. A gente precisa, até mesmo pelas falas de vocês, eu percebi que às vezes só precisa daquele incentivo. Não é que não saibamos ou que não tenhamos conhecimento, mas sim que às vezes a gente precisa de um apoio e de uma comunidade escolar que faça parte, juntamente do professor, desse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, essa foi a ementa que eu falei para vocês, né, que a gente apresentou. E a partir disso, vou estar apresentando alguns comentários de vocês durante esse feedback em que foi me repassado, tanto das perguntas em que eu lancei para vocês lá no primeiro vídeo, como das perguntas no decorrer das outras aulas. E desses feedbacks, desses comentários, alguns deles eu tenho alguns pontos a destacar, pontos em comum que foram tratados. Inicialmente, eu gostaria desse aqui, que foi um pequeno texto, mas aí eu peguei algumas partes só para a gente poder focar aqui no momento. Eu gostaria de iniciar lendo ele, que foi de um de vocês. Adiantando que eu não estarei falando nomes de quem comentou, qual pessoa, o que falou ou a fala inteira. Serão apenas alguns comentários que vocês fizeram que eu gostei, achei interessante, que valia a pena como forma de encerrar esse curso, certo? Então, o planejamento é uma forma de organizar as atividades e os conteúdos que serão trabalhados na disciplina durante o ano letivo. É traçar os objetivos, informando o que cada professor espera atingir ao final de aulas. Achei essa frase perfeita para o que definir como planejamento, né? É uma organização. É a organização de atividades, nada mais é, e eu destaquei muito isso no primeiro vídeo, né? É uma tarefa docente que envolve tanto a previsão das atividades didáticas, no que se refere à sua organização e coordenação em relação aos objetivos propostos, quanto à sua previsão e adequação no decorrer do processo de ensino. Ao planejarmos nossas aulas, antecipamos de forma coerente e organizada todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem para que o trabalho a ser realizado se encaixe em uma sequência, uma linha de raciocínio, em que tenhamos uma real consciência do que vamos ensinar e quais os objetivos que esperamos atingir, para que nada fique disperso ao acaso. No entanto, na prática, esse planejamento pode sofrer algumas alterações no decorrer do ano letivo, pois os trabalhos em sala de aula, devido às suas condições, realidades diferentes, com problemas diversos e, consequentemente, soluções diferentes daquelas propostas pelo planejamento,
Mas acredito que o mais importante é saber planejar sempre, estabelecer prioridades e, principalmente, nunca deixar de levar em conta as características e necessidades da aprendizagem dos alunos, evitando assim que as atividades realizadas sejam improvisadas, sem metas e finalidades propostas. Nesse texto eu coloquei ele como um texto inicial, pois ele ficou um pouco mais complicado no sentido de tamanho, né? Ele é um pouco mais extenso, mas ele aborda várias temáticas e vários pontos específicos que eu achei interessante lê-lo para vocês, do planejamento, né? Que o planejamento é uma organização de atividades, ele envolve previsão de atividades, você prevê o que você vai fazer e nessa previsão você vai se adequar. Mas a vivência em sala de aula é inesperada. Então pode ser que tudo que você tenha planejado, não tudo, mas boa parte do que você tenha planejado não funcione. Então você vai ter que refazer esse planejamento, pensar outra estratégia, ou pensar outra metodologia. Não quer dizer que o planejamento não tenha sido válido, mas você só sabe se ele vai ser válido a partir do momento que você aplicá-lo. Mas para aplicar, você precisa preparar. Então é um ciclo, é algo cíclico que se você não fizer, você não vai ter a consequência da consequência, você não vai entender os resultados. Continuando, pense que o planejamento, como o próprio nome diz, é organizar-se, né? Assim como fazemos planos em nossa vida, temos que fazer planos para o público que vamos trabalhar. Planejar-se é de fundamental importância no que diz respeito ao ensino e prática pedagógica. Dessa forma, o planejamento serve para traçarmos metas e buscar alcançá-las. Só tem algo que às vezes é um pouco complicado, são os planos bimestrais. Às vezes nos planejamos com materiais para trabalhar e conseguir atingir o objetivo, que é levar o conhecimento ao aluno e fazer o que ele aprenda. Só que na maioria das vezes sabemos que não é bem assim. Quando nos deparamos com a realidade da turma, todo o nosso planejamento é mudado. Então, uma pergunta que ela finaliza, né? Que essa pessoa finaliza: não seria mais viável o plano bimestral ser no final do período? Aí a gente tem que o quê? Que eu faço um plano bimestral, no caso para 2 meses, né, para um bimestre, só que deu tudo errado, né? Não tudo errado, mas tudo diferente, né? Como foi colocado no comentário, nosso planejamento é mudado, né? Todo o nosso planejamento é mudado. Primeiro, a gente tem que ter a característica que o nosso planejamento ele pode ser modificado, o planejamento não é fixo, ele é algo variável, e que todo planejamento ele é para ser feito. Você planeja para fazer, você não faz para planejar. Então não tem como ser um planejamento no final do mês, pois aí você não estaria fazendo um planejamento. Você estaria fazendo uma conclusão de atividades, você já estaria fazendo as considerações, um resultado de atividades propostas. Agora, o que se pode fazer? Você fazer um planejamento bimestral, aplicar este planejamento e as atividades que não funcionarem, fazer a modificação para que no próximo ano você utilize este planejamento pronto no final do bimestre. Então, planejei e preparei o planejamento para o quarto bimestre. E apliquei no quarto bimestre, não funcionou da forma que eu previa e anotei as modificações. Quando foi no final do quarto bimestre, eu fechei aquele planejamento que eu tinha feito com as minhas modificações. Então, já tenho um planejamento no final do bimestre pronto para o quarto bimestre do próximo ano. Então, o que dá, se forem os mesmos conteúdos, ainda estiver utilizando o mesmo livro didático, provavelmente dá para utilizar, por mais que cada turma seja uma turma, e assim pode-se dizer que talvez não funcione novamente, mas pelo menos você fez modificações cabíveis naquele momento, podem ser cabíveis no próximo momento que ele será utilizado, mas plano final de período não é plano. Então, plano tem que ser antes mesmo do bimestre ou do ano iniciar. Nunca tive exigência nem apoio das escolas para desenvolver um planejamento, mas vi a necessidade de procurar uma melhoria para mim e para meus alunos. Sempre busquei fontes de pesquisas para elaborar e executar. Então, aí tem um destaque, né? As reuniões escolares que participei eram muito dispersas em relação à ação de planejar. Com o passar dos anos na prática docente, tenho como imprescindível o planejamento. Ótimo.
Desse ano em frente, pretendo atrelar ao meu planejamento a ideia de fazer anotações básicas sobre as aulas, se tudo saiu como previsto, o que aconteceu, fazendo uma comparação, analisar se foi proveitoso para os alunos e, sem dúvida, analisar as dificuldades, que eu acabei de falar para vocês anteriormente, né? Essa parte de você planejar, modificar, anotar as modificações e finalizar um planejamento diferente no final do bimestre, com as alterações e possibilidades que você viu que eram necessárias durante a aplicação daquele planejamento. Mas aí o destaque é para a frase. As reuniões escolares que participei eram muito dispersas em relação ao assunto de planejar. Com essa frase, eu já passo para o próximo comentário e eu queria destacar essa última parte aqui, ó, em vermelho, que é de outra pessoa. Tal dia vai ter planejamento. No dia, sentamos na mesa, demorou 10 minutos, a direção disse e vamos para casa. E deste comentário eu ainda quero ir para um próximo. No dia definido para a realização do mesmo, no caso do planejamento, tem-se apenas um bate-papo ou encontro de colegas. Em vez do foco ser a aprendizagem do educando, passa a ser um momento de descontração. Essas três frases elas retratam, né, esses três comentários de três pessoas diferentes, retratam uma realidade que nós temos, que hoje é dia de planejamento, só que nunca é planejado nada, a não ser se você faça na sua casa. Que na escola, a escola não criou este hábito. E nós temos agora, trazendo um pouco da fala, tirando um pouco da fala dos professores, dos alunos, levando um pouco a minha fala para a escola, de modo geral, onde estão inseridos alunos e professores, mas não diretamente, a escola precisa se entender num papel como geradora de costumes. Como assim geradora de costumes? Se eu sou a escola, e a escola diz que amanhã, ou sexta, ou segunda, ou qualquer dia da semana, é o dia do planejamento, eu não posso nomear este dia como o dia do planejamento, chegar lá, conversar, dar 10 minutos e dizer, gente, esse ano vai ser ótimo, parabéns para todo mundo, vamos para casa, pois é o dia do planejamento. E no dia do planejamento, tudo tem que ser planejado. Pode ser uma semana pedagógica, pode ser apenas um dia todo mês, no caso, um dia por mês, todo dia 10, todo dia 5, ou então toda primeira sexta-feira do mês vai ter planejamento. Nesse planejamento, não é necessário o professor ir para lá, ficar sentado numa cadeira planejando suas aulas. O planejamento é escolar. Também é uma compreensão para os professores isso. Quando se fala-se de planejamento no âmbito da escola, a escola trata o planejamento não como planejamento de aula, mas planejamento de datas, de projetos, de aplicações de avaliações. Isso é o planejamento. No caso de geral, né, da escola, o planejamento, reunião. Quando eu falo de planejamento do professor, é o planejamento da aula. Quando eu falo planejamento da escola, eu falo planejamento mensal, bimestral, semestral ou anual. Tem diferenças, mas o planejamento e esse costume, pois a escola, ela, como eu falei, ela cria os seus costumes, ela precisa ser inserido cada vez mais presente e cada vez mais claro para os professores que eles estão indo para o planejamento, e no planejamento tem que haver uma organização do que cada um irá fazer, não especificamente na aula, mas no bimestre ou no semestre. Aqui, só continuando a outra fala em destaque, a gente tem que o quê? O planejamento é um elemento norteador que facilita a ação do homem, em especial do docente. É lamentável quando ouvimos de professores falas do tipo, não gosto de planejar aulas porque já tenho tudo na cabeça, que foi uma fala que eu disse, né, na minha aula. Então, isso tem que ser erradicado. Ninguém tem tudo na cabeça, ninguém sabe de tudo. Ninguém consegue preparar uma aula, chegar lá e lidar com a turma da mesma forma que lidou com a turma do ano anterior. Ou então que lidou com uma turma do terceiro ano, eu vou lidar da mesma forma que eu lido com a do segundo ou com a do primeiro. Então, isso tem que ser erradicado, não planejar. Aqui é só a parte sem ser em destaque, né? Que não aprendemos a ser professor na academia, né? No meio acadêmico, e sim na escola. Por isso devemos fazer do planejamento uma ferramenta fundamental para o alcance dos objetivos, sejam específicos ou geral. Nem que seja feito em casa, mas que possa ser compartilhado em determinado momento. Até para que possamos corrigir erros, aprender com os demais, passar dicas, receber dicas. O ambiente escolar não é ambiente de competitividade, porque isso infelizmente existe, mas de soma, de ajuda, de companheirismo. A aprendizagem significativa é importante no processo de ensino e aprendizagem.
Cabe ao professor inteirar-se daquilo que preconiza essa aprendizagem ou esse modelo dinâmico de como se deve construir novos conhecimentos. É um destaque que gostaria de dar a esse texto de modo geral, mas um ponto é a competitividade nas escolas que ainda existem, é um lugar comum, tem pessoas de áreas diferentes, com pensamentos diferentes. A competitividade acontece, mas uma competitividade que tem que ser entendida como saudável, em que ninguém pode prejudicar o outro ou vai prejudicar o outro. Tem que ser uma competitividade pensada. Nesse sentido, o compartilhamento de planejamentos é ótimo. Esse comentário eu achei muito interessante para ser implementado em alguma escola, no sentido de compartilhar conversas de planejamento e não conversas de alunos apenas. As reuniões de professores, ou então o encontro dos professores no momento do intervalo, é para falar: o aluno tal entregou a atividade, o aluno tal fez a tua atividade naquele dia, ele faltou, ele não faltou. Gente, mas ninguém está querendo nada, não estão estudando, não estão se preocupando, eles precisam de mais foco. Mas esses pequenos encontros, eles também poderiam ser transformados em: qual foi o objetivo que você colocou na sua aula, qual o verbo do objetivo que você está utilizando, você conseguiu ver um tipo de avaliação diferenciada, que dê uma aprendizagem mais significativa, que utilize metodologias ativas. Então, essa conversa e compartilhamento de planejamento eu acho importantíssima e é muito válida para ser aplicada. Acredito que a escola e seus protagonistas precisam dar maior ênfase à aquisição e importância ao laboratório de ensino de matemática, né, passando para este outro tópico. É sabido por muito que o aprender fazendo ainda é fundamental na aquisição de novos conhecimentos. Precisa-se entender ainda que, ao falarmos em LEM, não significa dizer que o mesmo deva se resumir em um único local. Tem-se, então, um local para ser guardados os devidos recursos ou materiais concretos, a sala de aula, e bem como outros espaços podem se tornar um laboratório de ensino de matemática. O LEM é comprovado como meio capaz de trazer o educando para dentro do laboratório de maneira a estar inteiramente integrado aos conteúdos ministrados de forma prazerosa. Eu só acrescentei esse comentário porque eu achei muito interessante, né, o destaque do LEM, do laboratório, né, de ensino de matemática, de entender, de vocês terem conseguido entender que o laboratório ele independe de local, não é que nem um laboratório físico, de biologia, de química, de física. O laboratório de matemática, ele pode ser transportado, ele pode ser carregado, ele pode ser instaurado em um local, não tem problema também, mas ele é uma metodologia, um método, até mesmo um recurso capaz de melhorar muito a aprendizagem significativa dos alunos. Acredito que a forma e a maneira como se vem trabalhando a matemática está passando por um grande processo de transformação no que diz respeito à prática docente. É sabido por muitos que esta área de conhecimento deixou em muitos marcas ou lembranças não tão boas, pois ensinava-se ou aprendia de forma totalmente tradicional, ou seja, o professor como centro do processo e não o aluno, metodologia ativa, né? Era totalmente ao contrário. Outros fatores contribuíram negativamente, como a falta de interesse ou medo da matemática, como é o caso de atividades feitas ou desenvolvidas a partir de falácias dos professores, tendo como base o abstrato e não o concreto, né? A relação entre o abstrato e o concreto, e a não utilização de metodologias ativas, de metodologias que tragam um ensino significativo, né? Esse aqui foi mais para destacar também essa parte e finalizar, né, essa fala de maneira completa com esse último comentário, pois dentre os que vocês mandaram foi os que eu achei que valeria mais a pena a gente estar destacando aqui e fazendo um recapitulado geral de tudo que a gente já viu até então. Mas, de modo geral, agradeço a todos vocês que puderam assistir, que assistiram, que me deram feedback, que responderam as questões, que me enviaram. Eu tento seguir de maneira aplicável aquilo que eu também falo para vocês. A gente tentar, de maneira geral, aplicar essas metodologias ativas, manter um planejamento sempre em dias, prévio para as atividades, isso funciona e facilita muito o processo de ensino de aprendizagem, até mesmo as metodologias que você vai utilizar em sala de aula. Então, aqui encerramos este curso de capacitação e ficamos por aqui. Tchau para vocês. Até uma próxima oportunidade.